vascaínos, o Vasco tem que voltar a ser um clube democrático, resolvido dentro dos muros de São Januário. Isso é uma vergonha e eu declaro aqui publicamente que eu não vou me submeter a outra eleição. Não vou. Se o vascaíno quiser que eu seja presidente, será através do resultado dessa eleição. Se eu tiver que me submeter a outra eleição, eu entrego a chave do clube para quem eles quiserem. E o Vasco vai continuar nesta merda que está. Salve, salve família. Ó nós aqui de novo. Eu sou o Márcio e esse é o canal Arquibancada Vasco. Fiquei um tempo sem postar, né? Mas você aí que não sabe ainda por quê, vai lá na guia comunidade que eu deixei lá, informação de ausência, e depois quando eu voltei, qual foi o motivo. Vamos tocar aqui o vídeo para frente. Eu tô com a voz um pouco ruim, vocês me desculpem. Eu vou tentar aqui falar o mais explicado possível para vocês entenderem. Eu vim aqui falar sobre o Vasco e também sobre essas eleições conturbadas, né? O Vasco que jogou ontem, o Vasco do Campelo, esse Vasco que a gente já sabe que há 3 anos mostra que não evolui, esse Vasco do Campelo não tem evolução. A gente não vê crescimento nenhum na gestão desse sujeito. Inclusive hoje passei ali, estava sem celular, passei ali, falei que ele vai sair fora, ele me xingou, né? Falei que ele tinha perdido, ele me xingou. Eu nunca tinha visto o Campelo aqui, na hora que eu fui levar minha esposa, e ele acabou me xingando. Isso é sinal de desespero. Todo mundo tem conhecimento que eu apoiei essa chapa aqui, ó. A chapa do Levenciano, a chapa do Vai da Vasco. E foi a chapa que ganhou, né? Foi a chapa do projeto que ganhou. Se você não gosta do Levenciano, se você acha que eu estou apoiando chapa, acha que eu estou apoiando o presidente, é problema seu, sinceramente. Eu só acredito no projeto desse cara, porque eu acredito que seja bom para o Vasco. Se eu achasse que não era bom para o Vasco, o objetivo final sempre é o Vasco, eu não ia apoiar ninguém, né? Mas acredito que o cara tem condições de trazer o Vasco que eu gosto, o Vasco que eu vi de volta. Então, quiser ficar aí falando que está apoiando o presidente, que está dando apoio ao presidente, eu apoiei esse Campelo aí até 2 anos e meio de gestão, tentando ver se ele ia fazer alguma coisa. 2 anos e meio não. Com 2 anos a gente já viu que não ia ter jeito, né? No começo desse ano eu já vi que não prestava e que já tinha visto no começo, né, com aquele golpe horroroso, mas ainda estava dando suporte. Se o Levenciano não ganhar e ganhar outra chapa, eu vou dar suporte, vou apoiar, porque para mim o importante é essa cruz aqui, ó. Mas tem gente que fala, fica apoiando o candidato. Eu apoio o Vasco. Se eu acho que o projeto do cara é bom pro Vasco, eu vou apoiar o cara porque é bom pro Vasco. Agora tem gente que fica falando um monte de merda, que eu cago e ando pra esses caras. Você está apoiando o candidato e está esquecendo do Vasco. Só apoio o cara porque o cara parece que vai ser bom pro Vasco. Se eu acreditar que não vai ser bom pro Vasco, eu não vou apoiar ninguém. Tanto é que é o que eu acho. O Júlio Brandt é um comédia, safado, mentiroso. Dissimulado, cínico. O Campelo é outro. O Salgado ainda não tenho nada que falar dele, mas o projeto dele não me agradou. Então eu acho que o cara que pode salvar o Vasco, né? Eu não vou torcer para o Levenciano, eu vou torcer para que os projetos que ele tem para o Vasco derem certo. Agora, se você acha que o cara está apoiando o candidato esquecendo do Vasco, o problema é seu. Mais uma vez eu falo, o problema é seu. Vocês veem aqui que eu não começo o vídeo pedindo like para ninguém não, certo? Não começo o vídeo pedindo like para ninguém não. Porque eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Aí o cara não concorda comigo, eu vou pedir o like para ele. Ele tem que deixar se ele quiser. Não peço ninguém para se inscrever também não. Escreve se quiser. E também não peço ninguém para apoiar candidato que eu acho que deve apoiar não. Apoia se quiser. Então eu acho que o Levenciano, que ganhou as eleições, né? Se o vídeo ficar um pouco longo, me desculpa, estou muito tempo sem fazer vídeo. Ele ganhou e eu acho que ele tem coisas boas pro Vasco. Acho que os outros, tirando o Salgado ali, o Sérgio Frias, né? São um bando de safado, que é o Campelo e o Júlio Brandt. 2 safados. O Campelo é um hipócrita e o Júlio Brandt é um dissimulado, safado, mentiroso. Porque ele estava sabendo o tempo todo dessa liminar que ia bater lá se eles não tivessem ganhando. Né? Tentou fechar com o Salgado não quis, porque ele quer ser o presidente, ele não quer deixar o Salgado ser o presidente. E o Levenciano não tentou fazer parceria com ninguém. No final ali ele tentou o Sérgio Frias, porque todo mundo sabia, inclusive o próprio Sérgio Frias, que não ia ganhar, né? Mas foi homem, ficou lá até o final. Campelo pulou fora,
Júlio Brandt pulou fora e eu tenho isso para me queixar também do Salgado. Salgado pulou fora. Então agora eu vou voltar aqui a falar. O Vasco do Campelo não vai andar. Então eu faço um pedido aqui para o Levenciano, que ele consiga o quanto antes se tornar um legítimo presidente do Vasco. Porque eu acho que ele tem capacidade para tirar o Vasco dessa merda, dessa fossa que o Campelo botou. O Campelo é um inútil. Ele já mostrou pra gente várias vezes que esse Vasco não vai andar com o Campelo. O Vasco do Campelo é esse aí. Esse Vasco que briga para não cair, esse Vasco que a torcida ajuda e ele se aproveita da campanha que a torcida fez para poder fazer campanha eleitoral dele, se aproveita do que a torcida fez lá no CT para dizer que na gestão dele, vai lá, tira foto, bota nos vídeos de campanha, se aproveita de tudo e não faz nada pelo Vasco. Ele não é capaz. Eu não sei se é por maldade, que eu acho que tem maldade. Eu não sei se é só por incompetência, porque ele não tem competência para gerir nada. Ele deve saber gerir uma pequena clínica de ortopedia, de cirurgia no joelho. Mas um clube do tamanho do Vasco não é para você, campeão. Você é para esse tipo de coisa. Eu passar ali com a minha esposa, pra sorte que eu estava com a minha esposa, e falar que você vai sair, que você perdeu e você me mandar tomar chuchu. Certo? Você serve só para isso. A tua sorte é que hoje meu celular, durante a noite, ele me enganou, que ele não carregou. Aí eu achei que tinha algum problema, deixei ele aqui carregando. Porque geralmente eu levo o telefone. E eu ia filmar você me xingando. Eu sem te xingar, eu ia te filmar você me xingando. Para o torcedor ver. Mas eu tô falando aqui, não tem mentira nenhuma não. É porque eu nunca tive a sorte ou o azar de ver esse merda ali. Hoje, por um acaso de surpresa, eu acabei vendo ele entrando naquela portinha de emergência, que eu conheço o Vasco, trabalhei no Vasco. Entrando naquela portinha de emergência para subir para a presidência. Então, o Campelo ele não é capaz de fazer o Vasco voltar a ser o Vasco. Já são 35 meses, praticamente, Campelo. Sai daí. Você teve 90% de rejeição. Como disse o Levenciano, com a máquina na mão, você teve 90% de rejeição. Você foi o quarto, mas você foi o último. Porque o Sérgio Frias, pouco tempo de campanha, ele mesmo sabia, eu acho que aquilo ali dele foi mais para ir chegando ali no Vasco. Você desculpa a minha voz aí, galera. Mas assim, o Campelo já era. O Levenciano tem que assumir esse clube. Você tem que liberar a transição assim que ele conseguir. O Júlio Brandt tem que parar com essa palhaçada. Todo mundo chama ele de playboyzinho mimado, e é o que parece. Playboyzinho mimado, né? Aquele cara que leva a bola pro campo, aí joga 2 partidas, perde. Aí fala, ai, tô perdendo, vocês não estão deixando eu ganhar, me dá minha bola que eu vou pra casa. Toma vergonha na cara, pô. O cara com 40 anos, 39 ou 40 anos na cara. Pô, Campelo, sai, deixa o Levenciano assumir. O cara foi eleito pelos sócios, aí querem fazer outra eleição. Os sócios vão ser obrigados a votar de novo. Qual é o respeito que vocês têm com o sócio? Eu não votei não, eu não sou sócio que vota. Mas o sócio que vota merece o mínimo de respeito. Merece todo o respeito. Mas com vocês, a gente tem que exigir pelo menos o mínimo. Brandt, Campelo, Salgado. O Sérgio Frias já falou lá. O Salgado botou uma nota lá, mas não disse claramente. Mas o Sérgio Frias já falou. Venceu o melhor, que vença o melhor e venceu o melhor. Não é para ter outra eleição. O Júlio Brandt tá aí tentando recurso. Porque tem parente lá, tem pessoas influentes lá dentro do STJ, um ministro, desembargador, juiz. Toma vergonha na cara, cara. Pega a sua bola e vai embora. Entendeu? Ah, eu tô perdendo todas, ninguém deixa eu ganhar. Toma vergonha na cara, seja sujeito homem. O Vasco merece respeito. O Vasco merece muito respeito. Vocês que não são capazes de fazer o Vasco que a gente quer, desiste, cara. Deixa o Vasco seguir. Aí tem gente que fica falando aí, eu vou voltar a falar esse assunto. Ah, vocês estão apoiando o candidato. Se eu achasse que o Levenciano era uma merda pro Vasco, eu estaria falando aqui dele, o que eu tô falando do Brandt, o que eu tô falando do Campelo. Mas o que acontece dentro de campo, já fiz vídeo aqui sobre isso, é reflexo de uma gestão. Se uma gestão é uma merda, o campo vai ser uma merda. Certo? Ah, o Campelo pagou os salários. Porra, 34 meses de gestão, com 30 meses com salário atrasado.
Só os 3 meses do começo do Campeonato Brasileiro. E agora esse? E os outros 30 meses? Dos 34 meses para 35 de gestão. Tudo atrasado? Os caras têm que acreditar agora? A desconfiança dos jogadores, para mim, é essa. Pô, o Campelo teve 10% dos votos. Ele sabe que ele não ganha mais. Será que ele vai pagar a gente até o dia 31 de dezembro? Dia 20 agora bate um salário atrasado, se ele não pagar. Dia 20 de dezembro bate outro. Será que o jogador não tem essa desconfiança? Então o vídeo é esse aí. Eu apoio o Levenciano só porque eu acho que ele vai ser bom pro Vasco. Não é porque eu apoio o Levenciano, não acho o Levenciano bonito nem feio. Eu acho o projeto dele bom pra cá, pra essa Cruz de Malta. Se você acha que eu tô apoiando o candidato, não tô nem aí pra você, irmão. Eu tô apoiando o Vasco. E pra mim o Vasco precisa de um gestor competente, que não é o Campelo e não é o Brant. Agora fala, fica apoiando o candidato. Eu acho que todo mundo tem que se juntar, eu já fiz vídeo aqui. Mas do jeito que tá, a gente já viu que não tem condições. Não tem jeito. Então, se quiser ficar falando aí que eu tô apoiando o Levenciano, o problema é seu. Eu cagueando pra você. Agora, se quiser entender o meu pensamento, eu agradeço. Mas se quiser criticar e xingar, pode xingar. Eu vou lá e te xingo também. Beleza? Saudações vascaínas. Aqui é tudo pelo Vasco. Tudo pelo Vasco. Estou insatisfeito. O Vasco perdeu ontem pro Palmeiras. Até jogando um pouco de futebol. Mas eu vi uma falha ali do Neto Borges. Não vou culpar o jogador. Mas pode ser falta de concentração, né? Mas é a culpa dele? Não. Ele está numa gestão de merda. Então, acho que o Vasco pode melhorar se esse indútil manter os salários em dia. Mas se deixar atrasar de novo, já era. Então, saudações vascaínas. Aqui no Arquibancada Vasco. É tudo pelo Vasco. Não é por Levenciano, nem por Campelo, nem por Brant, nem por Salgado e nem por Sérgio Frias. É pelo Vasco. Meus amigos vascaínos e vascaínas, é lamentável o que aconteceu nas eleições do Vasco. Seria impossível qualquer vascaíno participar de uma eleição a ser convocada às 8 da noite para acontecer no dia seguinte. Você que queria votar não teve esse direito. Ao longo da semana, nós vamos falar cada detalhe do que aconteceu e colocar os pingos nos is. Falar a verdade para você. Contar exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer na eleição de verdade no dia 14. Sei, eu acho que é isso que todos querem. Todos querem o Vasco pelo poder. Todos querem o Vasco por interesse particular. Só que isso não está dando liga. Isso não está fazendo o Vasco acontecer. O que vai fazer o Vasco acontecer é exatamente alguém que tem a disposição de entregar para o torcedor e para o sócio um clube que esteja acima de qualquer interesse pessoal. Que é isso que a gente está buscando. Buscando uma alternativa de não ser de um grupo político, de não ser desses grupos que se definham, que se odeiam, que se matam o tempo todo, buscando única e exclusivamente um poder. Poder para quê? Poder para quê? Para ser 7º colocado do Campeonato Carioca? Para ser 16º colocado do Campeonato Brasileiro? É esse o poder que tanto lutam para entregar um clube multifacetado, com 649 milhões de dívida, com um faturamento na metade do valor do que fatura o Atlético Paranaense? É esse o Vasco que essas pessoas estão construindo. Mas elas constroem o Vasco dessa maneira porque elas são isso que elas querem para o Vasco. Quando dizem que eu sou megalomaníaco, quando dizem que eu sou lunático, que o que eu estou falando não é possível, é porque elas apequenaram o Vasco na sua pequenez e mesquinhez, que se prova aqui nesse dia, que era um dia de festa, com milhares de pessoas em São Januário. Mostram que, infelizmente, o Vasco que elas refletem é pequeno porque elas são pequenas. E elas não conseguem pensar grande porque não são grandes, como pessoas, como caráter de homem e como ser humano.